Olá, olá, minha turminha de Direito Civil Coisas, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre a uso capião. Primeiro surge a dúvida: a uso capião ou o uso capião? Durante muito tempo se falou em o, né? Ficou no masculino, o uso capião. Mas com a reforma lá de 2002 do Código Civil, preferiu-se usar o feminino, a uso capião. Mas na verdade, tanto faz. Atualmente a gente fala a uso capião, mas não vai interferir entre um e outro. O importante é a gente saber o que significa uso capião, saber que existem várias modalidades. Alguns requisitos são imprescindíveis e outros requisitos são acessórios, que fazem com que a gente consiga a declaração do uso capião mais rápido. Primeiro, uso capião, pessoal, ela é uma forma originária de aquisição de propriedade. A matrícula no imóvel vai ser realizada a partir da sentença declaratória da usucapião. Essa sentença vai declarar qual o tipo de usucapião e se essa pessoa tem direito ao usucapião. Uma vez com a sentença, vai lá no cartório de registro de imóveis e registra o usucapião. Vamos pensar que na matrícula antiga daquele imóvel existia uma hipoteca. O proprietário deu o bem em hipoteca para o banco e o banco lá estava lá feliz aguardando a venda desse imóvel para receber a hipoteca. Vejam que interessante. A usucapião cancela a hipoteca porque gera uma nova matrícula originária. A usucapião, então, ela vai cancelar a hipoteca, vai surgir uma matrícula nova. Vejam, quando eu digo que a aquisição pela usucapião ela era originária, então ela não depende de uma aquisição anterior, ela inicia, ela rompe barreiras. Outra coisa importante que já caiu na OAB sobre a usucapião: posso usucapi bem de família? Posso usucapi um único bem imóvel que uma pessoa que só tinha aquele bem sumiu, ficou aí desaparecida por 20 anos? Posso usucapi? Sim. A usucapião, então, não tem impedimento se for bem de família, não tem impedimento se o imóvel tiver com algum agravo ali, se tiver gravado a matrícula do imóvel, isso daí não é impedimento nenhum para o usucapião. O único impedimento para o usucapião vai ser se aquele bem for um bem público. Tanto é que toda a ação de usucapião serão citadas e intimadas a se manifestar dentro do processo da usucapião as fazendas públicas estadual, municipal e federal, para que elas digam se aquele bem pertence a elas. Se não pertencer, continua o processo rodando normalmente. Se houverem os outros tantos requisitos, adquir-se-á usucapião. Olha que legal! Então vamos lá, deixa eu olhar aqui minha colinha para verificar se eu falei tudo para vocês. Então, a usucapião é uma forma de aquisição originária de propriedade. Ela se dá por meio, então, dessa ação declaratória da usucapião. O juiz nada mais faz do que pegar aquela petição, verificar se todos os requisitos foram preenchidos, se as fazendas públicas foram citadas e intimadas a dizer dentro do processo se elas têm ou não têm interesse naquele lugar. Se elas tiverem, falou: opa, esse terreno é da prefeitura, improcedente ao usucapião. Mas se nenhuma das fazendas se manifestar de forma diversa, preenchendo os requisitos, dá o usucapião para eles então. O usucapião cancela gravame, cancela hipoteca. É possível usucapir um bem de família, e bem público não pode ser usucapido. Onde está isso? Está no artigo, anotem aí, 102 do Código Civil. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui. Artigo 102 do Código Civil vai estar aqui. Os bens públicos não são sujeitos a usucapião. Maravilha! E ele faz também a remissão à súmula 340 do STF. Não vou lá agora porque tá falando a mesma coisa. E aí eu vou me... vamos lá, vai, sem preguiça.
Eu peço para vocês não terem preguiça e acaba eu aqui com preguiça, né? Vamos lembrar que a nossa aula online é como se a gente estivesse na aula normal. E na aula normal eu também me embanando aqui para achar as coisas, não vai ser diferente. Cadê súmula do STF? Opa, ui, STJ, eu quero STF, tá? Antes, achei. 340. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Então, vamos lembrar? A gente tem bens dominicais, bens de uso especial, bens de uso comum do povo. Esses bens, eles não são passíveis de uso capião. Quem não lembra quais são os bens, volta lá no início do Código Civil e vai achar os bens lá. Vamos lá, bem público, bem privado e a classificação deles. Vamos continuar aqui falando dos requisitos obrigatórios e requisitos facultativos da usucapião. Vocês vão ver que eles vão fazer toda a diferença para o nosso estudo. Obrigatoriamente, o que eu preciso ter para poder declarar a usucapião de um bem? O que a gente precisa reunir ali para o nosso cliente para dizer que a gente vai propor essa ação declaratória do usucapião? Detalhe importante, eu posso fazer tanto no cartório como na esfera judicial, tá? Então, ela pode ser judicial ou administrativa. A lei dos registros públicos, ela vai, então, dar pra gente essa facilidade de fazer no cartório. Vamos lá. Primeiro, eu preciso, pessoal, do primeiro requisito, que é a tal da posse ad usucapione. Lembra aquela posse? Quando a gente começou a falar lá nas nossas primeiras aulas, que eu disse para vocês que nós tínhamos duas teorias sobre posse. Uma teoria era a teoria objetiva, que posse era corpus, você ter lá contato com a posse, isso é corpus, e essa era a teoria objetiva de Ehring. A teoria subjetiva de Savigny era você ter posse, corpus e também ânimos. Você tinha que ter a coisa em mãos e também você tinha que ter a vontade de ter como dono. Essa é a posse qualificada que eu preciso da usucapião. Não adianta somente eu ter o corpus, eu preciso de corpus mais ânimos. Então, para existir uma posse que incide ao usucapião, eu preciso de posse mansa, pacífica, contínua, sem interrupção e o animus domini, vontade de ser dono. Esse tipo de posse vai diferenciar, então, a vontade de ser o proprietário. Você possui na intenção de se apropriar. Por isso que não cabe, por exemplo, a usucapião de um contrato de aluguel. Mora 20 anos dentro de um imóvel alugado, mas você está com um contrato cível de locação. Você não está possuindo como dono, você tem a posse mediante um contrato de locação. Então, essa não é a posse que a gente precisa, porque ela não tem o ânimo de dono. Segundo, então, requisito. Primeiro, que vai estar em todos, vai ser essa posse qualificada. Depois, o objeto hábil. O objeto hábil significa aquilo que eu pretendo usucapir, ele tem que ser hábil ao usucapião. Vamos lembrar o que não é hábil ao usucapião? São os bens pertencentes à União, Estados ou município IDF. Os bens públicos não são passíveis de usucapião. Terceiro requisito, então, que tem que ser comum a qualquer usucapião, a gente vai falar que é o decurso do tempo. Aí, nós vamos daqui a pouco começar a ler um por um dos artigos da usucapião e a gente vai verificar. A usucapião extraordinária, ela precisa de 15 anos. A usucapião por abandono de lar, 2 anos só. Então, essa parte do decurso do tempo vai depender qual tipo de usucapião a gente vai pedir a declaração. Mas, para todas, eu preciso de um tempo mínimo de posse, essa posse qualificada.
Então, vamos colocar aqui que ela pode variar de 2 até 15 anos, você ficar lá de forma ininterrupta. Lembrando não, eu nunca falei, mas olha só, de acordo com o artigo 1243, a gente está falando de decurso de tempo, olha que legal. O possuidor pode, para fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, que são os que nós vamos ler em seguida, acrescentar a sua posse e dos seus antecessores, contando que todas sejam contínuas, pacíficas e, no caso do artigo 1242, com justo título e boa-fé. Olha que legal. Vamos pensar que a gente comprou a posse de uma pessoa e a gente queira pedir a declaração da usucapião extraordinária de 15 anos. Quando eu comprei essa posse, eu verifiquei que essa pessoa já estava lá, ela tinha um contrato de gaveta e ela já tinha esse contrato há 10 anos, ela tem uma prova, o justo título, que ela já está lá há 10 anos. Então, eu fico mais 5 e posso pedir a declaração de usucapião, ou seja, as pessoas que estavam possuindo o bem antes de mim, esse tempo pode ser contado no meu para eu pedir o usucapião. É isso que está escrito no artigo 1243. O possuidor pode, para fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores. Legal? Vamos lá, então, falamos de decurso de tempo, vamos falar uma por uma das espécies de usucapião, e elas também constam, pessoal, quem quiser acompanhar na apostila, elas também constam lá da página 64. Vamos lá. Quais são os requisitos facultativos? Aí vai depender do tipo de usucapião. Pode ser uma que vai pedir um abandono de lar ou um justo título. Justo título significa ou materialmente um título, um contrato de gaveta, ou você está ali de boa fé e tem como provar isso. Ou qualquer especializante aqui do artigo que diminua o tempo que você tem de usucapião. Vamos lá, então, para os tipos de usucapião. Lá na apostila, estamos na página 64. Olha o efeito de quarentena, eu estou chamando página de artigo. Vou continuar aqui. Vamos para o artigo 1238 do Código Civil e eu vou começar falando para vocês a usucapião extraordinária. Vamos lá. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade independente de justo título, boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de imóveis. Olha só, na usucapião extraordinária, basta você possuir por 15 anos, sem interrupção de ninguém, sem oposição, que você adquire a propriedade. Não precisa de contrato de gaveta, não precisa de justo título, não precisa estar lá de boa fé. Então, usucapião extraordinária, 15 anos, não precisa de justo título de boa fé. Mas olha só que legal, quando eu vou lá para o parágrafo único, é uma especializante, então, da extraordinária. O prazo estabelecido nesse artigo, ou seja, 15 anos, reduzir-se-á a 10 anos, tira 5 anos, então ficou só 10. Se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado serviço de caráter produtivo. Eu posso pedir, então, usucapião extraordinária, aquela que não tem o justo título, não tem boa-fé. Se eu fiquei lá 10 anos, lá eu construí minha moradia. Ou lá eu fiz algum tipo de produção, fiz uma horta lá, eu posso pedir, então, vamos supor que eu tenha um terreno e numa área contígua ali eu aproveitei, eu dei destinação social àquilo ali e eu fiz uma plantaçãozinha, em vez de deixar um terreno baldio com lixo e tal, eu possuí aquilo por 10 anos e eu fiz então serviços de caráter produtivo. Diminui 5 anos e com 10 anos eu posso pedir então a declaração da usucapião. Essa é a extraordinária
15 anos, se eu tornar produtivo ou morar 10 anos, independente de justo título de boa-fé. Próxima, uso capião especial, artigo 1239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, olha, não pode ter nenhum imóvel registrado no nome, possua como sua por 5 anos ininterrupto, olha que pouquinho, sem oposição, uma área em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Essa aqui é uso capião especial rural. Se a pessoa não tiver outra propriedade no seu nome e ela fica lá, tornou produtiva por 5 anos, pode pedir a declaração de uso capião. Como que prova? Vizinho, você pode provar com pagou IPTU, o IPTU estava registrado no nome, conta de luz, conta de água. Tem que provar de alguma forma o decurso desse tempo de 5 anos. 1240. Essa daqui é uso capião especial urbana. Aquele que possuir como sua área de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Olha aqui 250 metros quadrados, se a gente estiver em área urbana, sem oposição, e eu não posso ter outro imóvel no meu nome, eu vou adquirir o uso capião. O duro é ficar por 5 anos invadindo um terreno, né? Na área urbana a gente não consegue fazer nem 5 minutos. Parágrafo 1º. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou ambos, independentemente do estado civil. Entrou lá os dois, pode ser solteiro, pode ser união estável, e os dois vão adquirir. Se entrar só um, vai ser aquele que é o titular da ação, né? O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. É claro, né, gente? Porque isso aqui tá até fora de contexto, porque se tá dizendo que só pode ter um bem, por que vai declarar 2 vezes? Mas acredito que seja caso você queira uma usucapião ou outra, né? Por exemplo, extraordinária, que não exija que você não tenha outro bem. Depois, aquele que exercer, tô no 1240A. Essa aqui é nova, pessoal, campeã de incidência. A OAB ela tem fetiche por esse artigo 1240A, ele é de 2011. 240A. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente, sem oposição, a posse direta com exclusividade sobre o imóvel urbano até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com o ex-cônjuge, divida com o ex-cônjuge ou ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro bem. Parágrafo 1º. O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Mesma coisa. Olha só, aqui eu tenho uso capião por abandono de lar. Pessoa foi comprar um cigarro, nunca mais voltou. Ou se separou, caiu fora, não voltou, não teve divisão de bens. Aguarda 2 anos. Se essa pessoa não tem outro bem no nome, ela vai adquirir a parte, a meação, metade do outro cônjuge. Ela adquire a meação da posse ou da propriedade pelo usucapião. Aí fica tudo para ela, que beleza? Campeã de incidência aqui nas ações de divórcio. Artigo 1241. Poderá o possuidor requerer ao juiz que seja adquirida mediante usucapião a propriedade imóvel. A declaração obtida na forma deste artigo constituirá título hábil para o registro no cartório de imóveis. Olha só que legal. Quando a gente faz uma compra e venda, que é uma aquisição derivada de propriedade, a compra e venda por escritura pública, acima de imóvel com 30 salários mínimos, eu preciso de uma escritura pública. Aí eu vou no cartório de imóveis e ele averba no registro da matrícula
a minha aquisição de propriedade. No caso do usucapião, a sentença declaratória faz as vezes desse contrato de compra e venda. Eu vou lá e registro. Depois, pessoal, por fim, a última usucapião aqui do código, 1242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Essa é a usucapião ordinária. Adquire também a propriedade do imóvel, aquele que contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé. Aqui eu preciso de um título, possuir por 10 anos. Aí vai diminuir aqui, olha a especializante. Será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante no respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele estiverem estabelecido sua moradia ou realizado investimentos de interesse social ou econômico. A posse específica da usucapião ordinária, ela pode ser diminuída para 5 anos, desde que tenha um registro, foi adquirido com uma escritura, mas essa escritura não tem validade no cartório, seja porque ela foi cancelada, ou se aquela pessoa estabeleceu a moradia ou realizou algum investimento de caráter social ali. Vejam a importância da destinação social da propriedade. Fez aquela propriedade ter alguma destinação para as pessoas, tanto para as pessoas que estão ocupando já uma destinação social, ou essa área não se tornou improdutiva, eu estou dando destinação social. Então veja como o legislador, à luz da Constituição Federal, ele facilita a vida aqui para adquirir o usucapião. Na nossa apostila, nós temos mais 2 tipos de usucapião, que é a usucapião urbana coletiva. Anotem aí, pessoal. Não, tem mais 3. Ela está na Lei 10.257 de 2001. Também eu preciso de posse por 5 anos, 250 metros quadrados. Essa é a coletiva. Depois, a usucapião indígena, ela está no Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001 de 73, está no artigo 33. Depois, a usucapião administrativa, que eu vou estar na Lei 11.97709, artigo 46 e 60. Fiz essa colinha aqui para vocês e fizemos por bem falar aqui da usucapião. Peço para que vocês deem uma lida nas formas, depois da usucapião, nas formas de acessão, outra forma de aquisição originária de propriedade, que vai ser quando eu tenho um rio e esse rio começa a secar e começa a formar uma margem maior, deslocamento de ilhas. Eu peço para que vocês deem uma olhadinha aqui na página 66. Da mesma forma, leiam os artigos respectivos no Código Civil, que são os seguintes da usucapião. E depois, forma de aquisição da usucapião móvel, de bens móveis. E, por fim, a gente falar da perda da propriedade. Como se perde a propriedade? Eu não sei porque que eu fechei o código. Vamos voltar lá. Opa, passei muito. Aquisição, tá? Vamos lá falar da perda da aquisição. Ixi. Só para voltar, pessoal, a parte das ilhas, formas de acessão, elas estão no artigo 1249 até 1257. Perda da propriedade vai estar no 1275. Como que perde a propriedade? Na apostila está no 68, vamos aqui no 1275. Além das causas consideradas nesse código, perde a propriedade por alienação,
Perdi porque eu vendi, porque eu doei, porque eu desfiz, pela renúncia. Não quero mais, não vou pagar mais IPTU, vou largar a mão. Nesse caso, se perde. A gente viu que uma das requisitos de você ter propriedade é a função social que você dá. Por abandono, da mesma forma, eu não dou destinação social a ela pelo perecimento das coisas ou pela desapropriação. Vamos lá. A alienação corresponde à transmissão da propriedade por ato inter vivos, pode ocorrer de forma gratuita, por exemplo, a doação, ou onerosa, por exemplo, a compra e venda. Ocorre por meio de negócio jurídico, sendo imprescindível o registro para a transmissão do imóvel e a tradição dos bens móveis. Então, como que eu faço a alienação? Como uma forma de perda. Eu faço, se for bem acima de 30 salários mínimos, registro. O registro transfere a propriedade. E no caso de bem móvel, eu vendo meu carro, como que eu faço a transmissão? Pela tradição. A hora que eu entregar as chaves, eu entrego o carro, está feita a tradição. Ah, mas o documento do carro? E é meramente administrativo, mas a partir do momento que eu entreguei, eu fiz a tradição dos bens móveis, de acordo com o Código Civil. Renúncia, segunda forma de perda da propriedade, em que o proprietário manifesta sua intenção em se desfazer do bem, sendo no caso de bens imóveis, concretiza após o registro no cartório competente. Aqui também pode ser uma renúncia de herança, né? Você simplesmente entra no inventário e fala que você não quer, você não vai pagar o tributo da herança e você não quer aquele bem, você está renunciando, você não quer. Abandono. Caso em que o dono deixa de exercer os poderes da propriedade, não exercendo a posse sobre o bem, deixando de recolher os tributos. Nossa, fala de não recolher tributo, o legislador se arrepia na hora que acaba com a pessoa. Então, recolha os tributos porque é uma causa de perda de propriedade, né? Propriedade, ela só pode ser perdida por dívida se for o único bem, se for relacionada à obrigação próprio terreno, ou seja, aquela obrigação do próprio imóvel, IPTU, e também se for um apartamento ou propriedade em condomínio, a própria dívida condominial também faz com que haja perda desse imóvel. Se for um outro tipo de dívida, aí se for bem de família, o único bem de família não consegue levar, não. Tem a Luiz Fachin, né, nosso ministro, ele trouxe para nós a teoria do patrimônio mínimo, que é aquele mínimo indispensável à sobrevivência, e ali até pessoa solteira, anaparental, só tem família de uma mãe, um filho e tal, tem direito a bem de família, não precisa ser essa família que é normalmente imposta pela sociedade, né? Pai, mãe, criança. Tem um único bem, a pessoa, já posso dizer que é bem de família. 4. Perecimento da coisa, que é a destruição, né? Ela acarreta na extinção do direito de propriedade. Eu lembro de um caso que eu fiz da assistência judiciária, que a mulher largou o marido, foi embora, brigaram, quando voltou não tinha nada. Eles só tinham uma casinha, posse, né? Era um terreno que nem era deles e tal. Quando ela voltou não tinha nada. Ele destruiu todas as paredes, acabou com tudo. Então, nesse caso é um exemplo de perecimento. E desapropriação, em que pode ser exercida pela União, Estado, Município, Distrito Federal, desde que por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, fazendo jus o proprietário de recebimento de indenização. Aqui, né, a gente tem que ver que o interesse público, que é o interesse de todos nós, está acima do interesse particular. Então, uma forma de perda da propriedade é a desapropriação. Vai passar um metrô em cima da sua propriedade, então tem que tirar a sua propriedade, o Estado, a Fazenda Pública te indeniza e aí você perde a propriedade porque vai ter essa desapropriação. Então, pessoal, era o que tinha para falar da nossa sessão 2.2. Na próxima aula, a gente começa falando de direito de vizinhança. Desejo a todos ótimos estudos, que vocês façam a leitura da letra fria da lei, que é muito importante,
porque o examinador da OAB ele vai cobrar a leitura da lei. O que é importante no usucapião? Importante a gente lembrar que existem as modalidades, que existem os tempos determinados, a posse específica da usucapião e que ela pode romper a barreira do bem de família ou da hipoteca. E o principal de tudo, estou no terreninho da prefeitura há 30 anos, é capaz de usucapi? Não, não tem usucapião para bens que pertencem a todos nós, bens públicos. Muito obrigada, um grande beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!